Então, vamos falar um bocadinho sobre sucessão ecológica e sobre as agroflorestas e as florestas em geral. Está aqui muita gente que percebe do assunto, por isso eu estou a ficar com medo de dizer coisas erradas. Em primeiro lugar, queria só apresentar aqui o Entre Hortas, que basicamente nós formámos um coletivo para apoiar a Aval mais no terreno, sendo que agora é um bocadinho difícil estar no terreno fisicamente. Decidimos criar estes ciclos de conversas em conjunto para continuar a dinamizar e a transmitir informação e criar estas conexões entre pessoas, e realmente acho que está-se a gerar um ambiente muito engraçado, porque começamos a ser um grupo de pessoas que já vai aparecendo nos vários ciclos, e isso é muito bom, que o pessoal venha uma vez e que volte e que queira continuar a vir e a contribuir. Então, entrando assim na temática, vou começar por falar um bocadinho sobre a sucessão ecológica, que basicamente é um conceito que vem da biologia e da ecologia. E o que é esta história da sucessão ecológica? Basicamente, como o nome diz, sucessão é uma sequência, neste caso de comunidades biológicas, que colonizam um determinado sítio e depois dessa colonização há uma evolução dessas comunidades biológicas. Tendencialmente elas vão ficando cada vez mais complexas e passamos de umas comunidades pioneiras para umas comunidades intermédias, como estamos a ver aqui, que são mais os arbustos e afins, e depois no final temos uma floresta. Mas nem todas as sucessões ecológicas terminam numa floresta. Esta é a primeira parte. Existe a sucessão dunar, por exemplo, existe a sucessão na tundra, mas nós hoje vamos focar um bocadinho mais nas florestas. E em porque é que isto é interessante também para a agricultura e para a produção de produtos que são interessantes para as pessoas também. Mas basicamente este processo é um processo no qual os vários personagens do meio natural, as várias espécies ou grupos de espécies, interagem e criam condições para si próprias e que mais à frente vão começando a suportar outros tipos de espécies. Ou seja, basicamente assim uma pergunta muito simples é: porquê é que será que não existem árvores num sítio assim? E a resposta seria algo do género de: não existem, neste sítio em que temos assim a rocha, não existem propriamente condições para ter árvores, porque não temos solo, não temos capacidade de retenção de água que depois as árvores vão utilizar e afins. Ou seja, o que é que transforma uma paisagem deste tipo numa paisagem que é uma floresta? Basicamente, os primeiros atores a aparecer aqui nas rochas, que os poucos seres que conseguem sobreviver em rocha nua, chamam-se líquens. E eles são muito interessantes porque são uma combinação entre um fungo e um ser que faz fotossíntese. Ou seja, eles não são um fungo nem são uma planta e conseguem fixar-se em rochas, em madeira, em sítios muito estranhos. Eles não têm propriamente raízes, não é? Porque também não são propriamente uma planta. E o que eles começam a fazer a pouco e pouco é a meteorizar essa rocha, ou seja, começam a dissolver os minerais da rocha, a utilizar esses minerais para crescer em conjunto com o carbono que eles fixam na fotossíntese. Basicamente, a fotossíntese é tirar carbono do ar e fazer açúcares para crescer. E crescem muito devagarinho, e ao longo de muitos anos estes líquens vão crescendo e morrendo, e crescem outros por cima. E quando já há assim uma camada muito fina de matéria orgânica de solo, começam a aparecer os musgos. Os musgos são plantas muito simples, são das primeiras plantas a surgir na evolução. Os musgos, e há outros grupos de briófitas, que é o grupo dos musgos. E basicamente o que eles são assim pequeninos e estão sempre todos juntinhos porque eles não têm sistema vascular, ou seja, é como se não tivessem uma forma de transportar a água, então têm que estar assim muito juntos, que é para a água passar de uns sítios para os outros e eles continuarem a estar úmidos. E por isso é que os musgos estão sempre em sítios muito úmidos, eles não conseguem sobreviver noutros sítios porque a condução da água é feita pelo exterior. E normalmente, se já repararam, às vezes nas rochas onde há musgo ou nas árvores, se levantarmos um bocadinho, lá em baixo tem uma terra preta super escura. E isso
é a continuação da formação desse solo. Ou seja, este ciclo vai continuando e cada vez que há mais um bocado de solo, começam a aparecer grupos cada vez mais complexos. A seguir aos musgos, tendencialmente aparecem as gramíneas, que muitas vezes as ervas espontâneas estão aqui nos grupos das gramíneas, mas também muitas das coisas que nós comemos estão neste grupo, como os cereais. E basicamente elas são peritas em fazer muita fotossíntese, crescer super rápido e colonizar assim grandes habitats. Por isso é que às vezes forma-se estas pradarias ou prados, este tipo de locais, porque elas são peritas em crescer muito rápido, reproduzir-se muito rápido, mas têm um ciclo de vida muito curto, ou seja, embora elas estejam a sequestrar carbono, como rapidamente morrem e se decompõem, acabam por não o fazer ao mesmo nível que as árvores, não é? E depois, elas também gostam muito de solos que são que têm mais bactérias e são mais básicos, ou seja, menos ácidos. Além das gramíneas, há outro tipo de herbáceas que são as leguminosas, que também eu decidi aqui destacar porque elas são muito conhecidas por fixarem azoto e enriquecerem o solo. E o que é esta história toda do azoto? Eu pus aqui uma imagem do ciclo do azoto porque o azoto é muito importante para a agricultura e para outros processos, porque permite formar proteínas, que é basicamente o que faz os aminoácidos que formam as proteínas e que fazem as plantas crescer. No entanto, nós hoje em dia temos grandes problemas por causa da adição de azoto de fontes não orgânicas, que depois pode levar à eutrofização, que está aqui representada também, que é quando esses fertilizantes, essas coisas acabam por ir parar à água. Mas naturalmente esta fixação de azoto ocorre e as principais responsáveis são as tais leguminosas. Elas formam ligações com bactérias nas suas raízes e conseguem transformar o azoto que está na atmosfera, que é uma molécula muito estável e que as plantas não conseguem usar para fazer proteínas, em formas como os nitratos e a amónia, que são nitratos, nitritos e amónia, que são mais disponíveis para as plantas, e as plantas conseguem pegar nestas moléculas e fazer os seus aminoácidos e as suas proteínas e continuar a crescer. Esta fixação de azoto é muito importante porque as plantas não conseguem fazer sozinhas, então é feita em nódulos, muitas vezes nas raízes, que elas formam com bactérias, ou seja, continuamos a ver aqui estas simbioses e estas interações, e pronto, os ecossistemas são muito assim, não é? Há sempre relações entre coisas a acontecer. Mais à frente aparecem os arbustos e finalmente as árvores. Qual é que é aqui a grande novidade dos arbustos? É que eles finalmente têm lignina, que é o que forma a madeira, e isso faz com que comecem a aparecer mais fungos. Porquê? Porque os fungos alimentam-se muito de madeira. Certamente já alguém tocou em madeira podre ou abriu um tronco podre e muitas vezes está cheio de fungos, micélio de cogumelos e outras coisas. E então estes fungos começam também a existir no solo e ajudam a baixar o pH. Os solos mais fúngicos são em geral mais ácidos e isto também em geral são os solos que a maior parte das florestas prefere para crescer. Agora, coisas curiosas, há elementos da sucessão ecológica, por exemplo, há árvores que são do grupo das leguminosas, como por exemplo as acácias. Ou seja, isto nem tudo é uma questão de porte e às vezes tem mais a ver com funções do que outras coisas. Ou seja, essas árvores podem ser consideradas mais como se fossem espécies mais pioneiras e que não precisam das mesmas condições que se calhar os carvalhos e outras árvores que formam algumas das florestas originais aqui da nossa zona. Mas também vamos ver um bocadinho o que é que eram as florestas originais cá em Portugal e etc. Isto aqui basicamente é só assim uma representação desta complexidade crescente, desde a colonização até à chamada floresta de clímax, que é quando as espécies já estão estabelecidas num género de um equilíbrio que obviamente é dinâmico, e também está aqui a questão do solo, que passa um bocadinho de mais bacteriano para mais fúngico.
Agora, isto pode acontecer naturalmente num sítio que tem rochas até que se desenvolva uma floresta. Nem todos os sítios que têm rochas vão ser florestas um dia, porque há outras condições que também podemos falar durante a conversa, se tiverem curiosidade, que condicionam isso. Mas isto também pode acontecer, isto é chamada sucessão ecológica primária, também pode acontecer se houver uma perturbação, por exemplo, causada pelo homem, como seja um incêndio ou uma desflorestação. Mas aqui já temos outras condições. Por exemplo, vocês podem ver nesta imagem aqui em baixo que aqui já existe solo. Ou seja, já não há aquela formação toda. Se calhar daqui os pioneiros que vão surgir já não vão ser os líquenes, porque já não estamos a falar em desfazer a rocha para formar solo, mas estamos a falar na colonização de um solo que ficou empobrecido, que as árvores desapareceram por algum motivo. E isto é uma ideia que nós podemos usar também na base da regeneração dos ecossistemas. Ou seja, quando acontece uma catástrofe natural ou provocada, nós podemos tentar acelerar a sucessão ecológica. E é mais ou menos isso que a ideia das agroflorestas vem trazer. Mas antes de passarmos à parte das agroflorestas, queria só aqui antes dizer que a importância destes ecossistemas é imensa, não é? Primeiro pelas todas as espécies que existem lá, mas também porque pelo valor estético, pelo valor de as pessoas querem ir dar um passeio na floresta ao fim de semana e isso traz-lhes paz de espírito, mas também por questões até mesmo económicas. A floresta fornece uma série de produtos. Por exemplo, em Portugal temos a cortiça, que é uma das nossas principais exportações, temos os medronhos, que dão para fazer a aguardente de medronho, e vários outros produtos, cogumelos, as castanhas, que vêm das árvores da floresta. Além deste tipo de produtos e assim também é possível fazer atividades de lazer, como a caça, a pesca, o turismo, etc. Mas também são muito importantes para os ciclos de nutrientes, para funções ecológicas como a retenção de água, a moderação de cheias e de secas, entre outras coisas. Ou seja, são ecossistemas muito importantes e que em Portugal representam cerca de mais de um terço do território. No entanto, a nossa floresta está a ficar num estado no chamado estado de deserto verde, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isto, mas ainda assim, historicamente, para o que é que tem sido a floresta na Península Ibérica, nós no tempo dos dinossauros tínhamos florestas principalmente de coníferas e de muitos fetos. E depois houve evolução e surgiram as espécies, as plantas com flores angiospermicas, e elas começaram a dominar. Inicialmente havia um clima, aqui há 20 milhões de anos, havia um clima meio subtropical e havia uma floresta que é chamada Floresta Laurisilva, que tem espécies de folha perene, ou seja, que não cai no inverno, porque o inverno basicamente não existia, e são folhas assim grandes, ou seja, são árvores que não estão muito adaptadas ao frio e que hoje em dia encontramos este tipo de floresta apenas na Madeira e nas Canárias, porque foi onde ela sobreviveu à era glaciar. Houve uma era glaciar e depois de haver este degelo, Portugal basicamente tinha um género de uma tundra, nem sequer se calhar existiam árvores durante a parte mais intensa da glaciação, e depois quando o gelo derreteu, a colonização foi feita por outras espécies que também foram evoluindo, e cá em Portugal eram principalmente da família das fagáceas e nomeadamente os carvalhos. Nós temos o carvalho português e outras espécies que já vamos ver também. E a nossa floresta, o que chamamos hoje em dia de floresta autóctone, era basicamente uma floresta de carvalho e outras espécies que vamos ver agora aqui no próximo slide. O que é que aconteceu a esta floresta? Ou o que é que tem acontecido? À volta ali de 1500, 1600, com a questão toda das viagens transatlânticas e dos descobrimentos e afins, aconteceu que para fazer aqueles grandes barcos
houve imensa desflorestação do território e foram utilizados muitos dos carvalhos mais antigos para fazer os barcos. Há quem diga que foi o pinhal de Leiria ou não sei o quê, mas a verdade é que há estudos que dizem que a maior parte dos barcos era feito de carvalhos. E depois, muito mais à frente, por motivos mais económicos, houve a introdução dos pinheiros. Quer dizer, os pinheiros foi mais ou menos depois dessa altura dos descobrimentos. O pinhal de Leiria é super antigo, foi o Dom Dinis e não sei o quê. Mas mais à frente, agora nos últimos 50 anos, temos vindo a assistir à progressiva introdução do eucalipto, que já não está tão progressiva neste momento, está só um pouco descontrolada. E estes eucaliptos têm sido introduzidos de uma forma pouco pensada em termos de ordenamento do território, e hoje em dia temos grandes manchas florestais de eucaliptos, que é o tal chamado deserto verde, porque os eucaliptos originalmente são da Austrália. Ou seja, nós aqui não temos muitas espécies que gostem de viver em floresta de eucalipto, e a forma como nós estamos aqui a plantar pode estar a fomentar certos problemas que nós já tínhamos com a nossa floresta. Mas antes de passarmos aos problemas, ainda gostava de falar um bocadinho das espécies autóctones. Só dar alguns exemplos: temos os quercos, que são as espécies de carvalhos, temos os castanheiros, os prunos são as cerejeiras, ameixeiras e afins. Taxus é uma árvore muito bonita, que é o teixo, que tradicionalmente, hoje em dia, às vezes encontra-se perto de igrejas, em aldeias assim mais antigas, mais tradicionais e assim. É uma árvore assim um bocado mística, porque ela é muito tóxica, e acho que o nome Taxus até vem disso, de tóxico, e só tem as sementes são assim, tem um frutinho assim vermelho muito pequeno, que o interior da semente é super tóxico, mas o exterior é comestível e é só mesmo um bocadinho, e dizem que tem efeitos afrodisíacos. Temos os freixos, os chopos, os salgueiros, amieiros, os louros, que são ainda os resquícios da floresta laurisilva. Laurisilva vem de louro. Temos as avelãs, as nozes, etc. E temos aqui são espécies as que eu pus aqui são espécies de maior porte, mas temos outras espécies como os medronheiros, que são de porte mais pequenino e também são árvores da floresta autóctone. Mas curiosamente há coisas interessantes. Por exemplo, nós achamos que a oliveira se calhar já está aqui há imenso tempo, e a oliveira foi introduzida há não assim tanto tempo, porque ela é originária da zona da Síria e do Crescente Fértil, e foi trazida pelos povos árabes quando eles habitaram a Península Ibérica, e foi aí que começou-se a produzir mais azeite e isso tudo. No entanto, por exemplo, a oliveira pode ser parte de sistemas agroflorestais, mas hoje em dia também estamos a assistir com esta loucura de querer aumentar a produção à questão dos olivais intensivos, que também é uma questão que podemos discutir mais à frente na conversa, porque tem efeitos ambientais muito, muito maus e novamente é uma monocultura, as árvores não crescem o suficiente, são plantadas super próximas e pronto, e não é nada bom para o ambiente. Aqui, só por curiosidade, tenho as distribuições dos carvalhos, que é a tal floresta assim mais original depois da deglaciação, e pronto, e nós podemos ver que eles são diferentes de norte a sul do país, e tem aqui o grande sobreiro, que é realmente um protagonista das paisagens portuguesas, e que é uma grande parte, é muito importante até para a economia e isso tudo. Pronto, passando aqui para a parte mais dos problemas. Neste momento, os usos do solo podem ser representados assim. Temos mesmo uma grande parte da floresta é eucalipto, e Portugal tem uma das maiores áreas absolutas de eucalipto, que é chocante, porque os países que estão à nossa frente são países enormes, como a Austrália, que é de onde eles são originários e existem naturalmente em grandes áreas, mas temos a China, o Brasil e países enormes.
e estamos a falar de áreas absolutas, ou seja, não é em comparação com o tamanho do país, é mesmo o número. E pronto, a situação está a ficar um pouco descontrolada, mas o eucalipto, quer dizer, antes do eucalipto já havia o pinheiro bravo que também foi introduzido e era mais ou menos a mesma situação. São árvores que têm muitas resinas, muitos óleos e o que é que acontece? Elas, quando queimam, é tipo fósforo e quando são plantadas em condições de monocultura, em extensões muito grandes, acabam por, se houver um problema com fogo, e nós no Mediterrâneo tradicionalmente temos fogos, é uma parte natural do clima que haja fogos, acontece que muito facilmente essas áreas queimam muito. Aqui nestas fotografias podemos ver é maioritariamente pinheiro a arder. Temos também aqui um gráfico da área ardida e pronto, e nós em Portugal temos um problema mesmo muito grave com os incêndios, que é importante referir, não só por aquilo que faz aos ecossistemas, às pessoas, à economia, mas também acaba por ter um grande efeito na nossa pegada carbónica. A maior parte às vezes, pronto, existem as metas de redução das emissões de carbono e Portugal às vezes até está mais ou menos quase a cumprir, mas chega ao momento dos incêndios e as emissões de carbono basicamente disparam. Outro grande problema e que nós temos na nossa floresta e que torna muito difícil resolver tanto a questão das monoculturas e como outras é que nós temos uma das maiores percentagens de propriedade florestal privada no país e de propriedade privada em geral. É quase 90% do território, mais de 90% do território é terreno privado. Nós, assim, neste gráfico dá mesmo para ver bem que isto é a média dos países europeus, que tem a média 60% de terreno privado. E depois temos em Portugal, realmente quase todo o terreno é privado, às vezes são parcelas muito pequenas que já não se sabe de quem é que é, ou que foram 16 herdeiros a herdar aquilo e que não sabem o que fazer, como dividir as coisas. E estamos realmente com um grande problema no território, que é perceber de quem é que é estas terras e como é que nós podemos fazer o ordenamento se não sabemos de quem é que está a gerir, nem como. Mas pronto, vamos agora pensar em soluções e como é que havemos de resolver este tipo de problemas e na minha ótica, e que se calhar muitos de vós partilham, eu vejo um bocadinho esta questão da agrofloresta como uma possível solução para implementar sistemas mais biodiversos, mais resilientes e que mimetizem mais as condições naturais. Mesmo esta questão da agrofloresta tem diferentes definições. Nós, por exemplo, no norte de Portugal podemos chamar paisagens agroflorestais aos olivais extensivos que no fundo já era feita uma certa agrofloresta cá em Portugal com esses olivais mais extensivos, em que muitas vezes nas entrelinhas entre as árvores, entre as oliveiras, eram plantados produtos hortícolas e etc. Mas a definição que eu vou, se calhar, focar aqui um bocadinho mais é a da agricultura sintrópica, que é de um senhor, que é o Ernest Gosch, ele é suíço, mas tem feito a maior parte do seu trabalho no Brasil. E eu depois no final pus aqui alguns dos vídeos que vos aconselho mesmo a ver, porque o trabalho dele é incrível. Os vídeos até dão para chorar um bocadinho, porque ele basicamente conseguiu mudar o clima de uma região e restaurar uma região de uma forma incrível. E o que ele tenta fazer com esta ideia da agricultura sintrópica é basicamente acelerar este processo da sucessão ecológica. Ou seja, muitas vezes há uma tendência de nós chegarmos a um sítio e se calhar aquilo é um campo de gramíneas e eu de repente chego lá e quero crescer outra coisa qualquer. Mas o lugar não está preparado não tem as condições para suportar essa outra espécie que eu vou lá introduzir. E o que acontece é que muitas vezes na agricultura mais tradicional compensa-se isso com fertilizantes químicos ou sintéticos. Químicos, tudo é química, não é? Mas fertilizantes sintéticos. E na agrofloresta o que se tenta fazer é utilizar o próprio material que vai crescendo, muito através de podas, e devolvê-lo ao solo. E um conceito muito interessante também é o de planear não só no espaço, ou seja,
eu vou pôr estas árvores juntas porque acho que elas vão crescer melhor juntas, porque umas crescem mais alto e outras mais baixo, e umas dão sombra àquelas que não gostam de ter sol direto e etc. Mas também se pode pensar no tempo. Ou seja, a ideia é criar paisagens que são mais produtivas para os humanos, mas também para os seres vivos, e que no fundo acabam por ser mais resilientes perante as variações do meio. Se houver uma praga, de seja o que for, um inseto que se torna descontrolado, aliás, a maior parte das vezes se calhar não vai haver porque existem tantas espécies que não se vai desenvolver uma única espécie de alguma praga que possa dizimar a cultura inteira, porque normalmente os insetos são muito específicos das plantas que afetam. E só pedir, alguém está com o micro ligado, estou aqui a ouvir umas interferências. E pronto, e muito interessante é que nós podemos planear no tempo, ou seja, nós podemos começar por, e isto é muito bom para os agricultores que estão interessados em implementar estes sistemas, porque pois, o que é que acontece com a floresta? Quem está a plantar sobreiros não está a plantar sobreiros para si, não é? Está a plantar sobreiros para a geração seguinte ou para daqui a 2 gerações, porque eles são de crescimento muito lento e daí também toda esta questão da introdução das espécies de crescimento mais rápido, como o eucalipto e afins. Mas na agrofloresta até podemos usar eucaliptos e até podemos usar... Isto é uma questão que é discutível e espero que a gente fale sobre isto também na conversa, mas podemos usar até algumas espécies que às vezes têm potencial invasor, como sendo as espécies pioneiras que nós depois vamos cortar e vamos utilizar essa biomassa, devolvê-la ao solo e fazer com que haja um enriquecimento do solo e da matéria orgânica no solo e seja capaz de suportar as espécies mais à frente que são mais exigentes depois em termos ambientais. E inicialmente até podemos mesmo começar a pensar em coisas que deem no primeiro ano, não é? Como alfaces, abóboras, hortícolas, todas essas coisas, que é o que está aqui representado nesta primeira parte inicial, que ao fim de alguns meses o agricultor já consegue tirar alguma produção. E enquanto isso já plantou algumas árvores e algumas coisas de crescimento mais lento que já estão a crescer e ali a bioacumular e que ao longo dos anos vão crescendo cada vez mais. E se calhar no primeiro ano vai-se tirar abóboras e alfaces e afins, passado 1 ano ou 2 já se tiram outras plantas que são bianuais, por exemplo, e que demoram mais tempo a crescer. E depois, passado algum tempo, já conseguimos ter pequenas árvores, arbustos que demoram mais a produzir também. E passados muitos anos, temos um género temos uma floresta, no fundo, que é produtiva também para os humanos. Apesar de este método deste senhor, do Ernest Gosch, exige muita manutenção, ou seja, basicamente ele está, para que este processo seja mais rápido, o que aconteceria naturalmente é que as árvores vão morrendo ou vão caindo ramos e ele acelera isso ao fazer podas. Então ele vai com uma katana e corta aqui e ali, e essa matéria toda orgânica é devolvida ao solo, faz cobertura de solo e ajuda também ao solo a enriquecer o solo. E depois o que se faz também é combinar diferentes espécies com diferentes necessidades, não é? Porque nós numa floresta nunca termos árvores sempre do mesmo tamanho, não é? Porque algumas delas preferem ter mais sol, outras menos, e então há uma combinação das chamadas espécies emergentes, que são aquelas que gostam de estar mesmo lá em cima, com as do estrato mais alto. Eu até posso dar-vos aqui depois alguns exemplos que tenho aqui. Por exemplo, espécies emergentes seria um eucalipto, um carvalho, são árvores que gostam mesmo de estar lá em cima, de apanhar o sol todo. As espécies do estrato alto também gostam muito de muito sol, mas se calhar já toleram um bocadinho menos. Depois os estratos médios e mais baixos já são espécies que não têm tantas necessidades e até vivem melhor com algum ensombramento. E depois também como é que nós sabemos se uma espécie é isto ou é aquilo. O que se está a tentar pensar é um bocadinho nas florestas originais, onde essas espécies surgiram, sendo que muitas das espécies que nós usamos hoje em dia já são domesticadas, tipo as maçãs e assim. Existiam espécies selvagens que nós, para darem maçãs maiores, isso tudo fomos selecionando
e já estão um bocadinho diferentes daquilo que eram as maçãs originais. Mas basicamente nós podemos tentar perceber quais é que são estas condições, um bocadinho pelo porte, mas nem sempre. Nós, por exemplo, uma vinha, que é uma espécie é uma trepadeira, na verdade elas são um extrato alto ou emergente, porque a vinha gosta de ter bastante sol. E também o facto de treparem também faz com... nos ambientes mais naturais também tem a ver com chegar lá em cima para receber esse sol. Mas pronto, temos aqui vários exemplos e basicamente a ideia é combinar coisas que têm diferentes funções e que se apoiam entre si nessas funções. Isto aqui é uma representação mais tropical. Temos, por exemplo, as bananeiras, que muitas vezes na monocultura são vistas grandes áreas só com bananeiras, e na verdade a bananeira é uma espécie que não é assim tão tolerante a ter sempre sol. Ou seja, se calhar não estamos a crescê-las da melhor forma. E cá em Portugal seria, por exemplo, nós também podemos crescer bananeiras, também crescem cá, mas também temos, por exemplo, as laranjeiras, que hão de ser de um extrato ali baixo, médio, e que também são no Algarve, por exemplo, os laranjais estão todos completamente expostos. Os próprios medronhos conseguem tolerar alguma sombra e estar em locais mais baixos. Eu tenho aqui um desenho que foi exato. Até foi o Ernest Gosch, que ele está a trabalhar com a herdade do Freixo do Meio, aqui em Portugal, que é um sítio que também vale a pena pesquisar um bocadinho sobre e se tiverem a oportunidade de visitar. Eu ainda não estive lá, mas está na minha lista. Onde estão a fazer experiências com a agrofloresta no Mediterrâneo, porque obviamente funciona um bocadinho diferente aqui do tropical, não é? O tropical tudo cresce muito rápido, então os resultados também vão ser mais rápidos. E aqui no Mediterrâneo ainda mais difícil perceber como é que era a floresta original, porque estas zonas já têm uma ocupação humana milenar, não é? E já temos muito pouco do que é que são os ecossistemas originais. Mas ele, por exemplo, tem aqui desenhados pessegueiros, pistácios, etc., os citrinos, as laranjas, os limões. Depois num extrato alto e emergente tem as oliveiras, e depois aqui no extrato emergente temos as nogueiras, os chopos, etc. Isto significa que enquanto uma oliveira, que é uma espécie que se calhar demora mais a crescer, está a crescer, se calhar já o chopo cresceu, já deu para cortar, já deu para fazer cobertura de solo, e no meio destas entrelinhas podemos plantar hortícolas e outras coisas. Ou seja, basicamente trata-se de aprimorar um sistema que cá em Portugal até já era utilizado. E depois eu trago aqui assim um bocadinho mais, se calhar, a aplicação disto mais um bocadinho à nossa realidade, que é se calhar mais das hortas e das hortas urbanas. Vou passar aqui a seguir um slide sobre a Fecolresta, que é um projeto da horta, que é um projeto da Faculdade de Ciências, que foi feito ali, muito dinamizado ali pelo Tó, que está aqui nesta conversa, que se calhar pode falar até um bocadinho mais sobre isso. Não é propriamente uma agrofloresta, é outro método, mas também faz uso destas ideias da estratificação dos diferentes plantas que têm diferentes necessidades e que podem cooperar e entre ajudar-se no seu crescimento. Tu depois corriges-me se eu tiver dito alguma coisa errada. E pronto, e basicamente, obviamente, criar uma agrofloresta vai um bocadinho além dos consórcios entre as plantas, das relações entre as várias plantas e afins. Tem mais a ver com criar um ecossistema que depois o próprio ecossistema alimenta-se a si próprio e não tem necessidade de inputs externos de fertilizantes e composto e outras coisas. Mas nós podemos tentar aplicar isto também às nossas hortas urbanas, que, por exemplo, com a estratificação, ao plantar espécies que crescem em diferentes alturas, ao utilizar, por exemplo, as espécies que são mais tolerantes à sombra para crescerem em certos sítios em combinações. O próprio, nós semearmos, aqui nesta imagem é um exemplo muito clássico, que é as alfaces e os alhos franceses ou as cebolas, ou até mesmo os alhos normais, alhos secos, porque elas protegem-se das pragas, as cebolas e as alfaces, as cebolas e os alhos franceses protegem as alfaces das pragas,
como os caracóis e assim. E depois as alfaces acabam por crescer mais saudáveis. E também aqui é uma questão um bocadinho de física também, não é? Que a alface tem uma raiz muito superficial e cresce tipo assim para os lados, e a cebola cresce para cima e tem uma raiz um bocadinho mais profunda. Então elas acabam por ocupar diferentes sítios e por isso não estão a ir buscar os nutrientes exatamente ao mesmo lugar e acabamos por estar a maximizar o espaço que temos. Que é um bocadinho também a ideia aqui neste slide que eu tinha passado, que o que nós podemos ver era, se nós puséssemos só árvores destas, se calhar íamos conseguir pôr 3 ou 4 aqui, nesta imagem. Mas o facto de termos esta estratificação, no fundo, permite-nos ter mais biomassa na mesma quantidade de terreno. E isso é uma coisa interessante, não é? Para a sustentabilidade depois do solo. E pronto, eu pus aqui umas imagens da Floresta, que foi o projeto em que nós estivemos envolvidos durante esta semana, que também teve a ver com plantar florestas em meio urbano. Neste caso, o foco não é a produção agrícola, é um projeto de investigação científica e podemos falar um bocadinho mais sobre isto mais à frente, mas como eu estou muito feliz que isto tenha acontecido esta semana, apesar de todas as limitações que estamos a viver agora, queria partilhar com vocês. E claro que depois, se quiserem visitar isto, é no Campo Grande, dá para ver aqui a Torre do Tombo, é mesmo à frente, e na Faculdade de Ciências, e qualquer pessoa pode lá passar e visitar, estão todos convidados. E com isto termino e bora conversar. Aqui está só as referências e assim, nós podemos disponibilizar isto. Tem muitos vídeos do Ernest Gosch e de outras pessoas. E tem aqui alguns sites que são úteis porque são bases de dados de plantas e que ajudam-nos a ver em que condições é que algumas plantas crescem e afins. Tem aqui este canal de YouTube maravilhoso que é o Tó e o António que está aqui na conversa e o David e mais pessoas a falar sobre este projeto da Floresta, se estiverem interessados em saber mais. E muito obrigada por me ouvirem, já devo ter passado